Em se tratando de infecção trato urinário, quando falamos de pacientes hospitalizados, existem vários fatores de risco que justificam uma mudança do perfil epidemiológico. Então, o uso prévio de antibióticos, pacientes com grande tempo de internação, permitem a colonização e infecção de patógenos com alto grau de resistência bacteriana. Isso faz com que alguns micro-organismos, como Klebsiella pneumoniae, elas tenham esse sucesso e aumente a sua casuística em infecções, sobretudo quando adquirem alguns mecanismos como beta-lactamases, ISPL, carbapenemases. Então isso pode ser justificado por esse fator. Agora, o que nós estamos observando em amostras da comunidade é que até então esses mecanismos que víamos somente ou com maior frequência em ambiente hospitalar, a gente começa a observar também acontecendo na comunidade, o que nos assusta. Isso pode estar relacionado com histórico prévio de internação, colonização e vai para o ambiente hospitalar, pacientes com doenças graves e crônicas e que fazem complementação de tratamento em domicílio ou em hospital dia. E nunca como hoje a gente está tão assustado com esses micro-organismos e novos mecanismos de resistência. Por isso é sempre importante que o laboratório entenda muito bem sobre o que está identificando e reportar um resultado que tenha maior correlação com a realidade clínica do paciente. E pensando exatamente nesse aumento de casos de resistência fora do ambiente hospitalar, quais os impactos dessa mudança e como os laboratórios podem se preparar para esse cenário? Bem, os laboratórios precisam conhecer muito bem seus clientes, pacientes, para utilizar de recursos que possam identificar esses agentes, os verdadeiros mecanismos de resistência e contribuir aí para uma otimização terapêutica e precocemente com a informação rápida desses mecanismos de resistência para que as instituições, para que os controles de infecções hospitalares sejam eficazes e precoces na tomada de decisões, né? Então, é muito importante conhecer o nicho, o tipo de paciente que está sendo tratado e que oferece serviço, que esse laboratório oferece serviço, para saber que tipo de recurso eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma automação, eu preciso detectar carbapenemases, eu preciso investir em métodos que dão uma resposta mais rápida. Então, uma boa análise dessa população e do perfil epidemiológico vai trazer essas respostas de quais métodos e o que pode ser feito para otimizar esse diagnóstico e ser efetivo e rápido. Diferentes tipos de urina, como urina de Bricker, urina de nefrostomia e pulsão suprapúbica, apresentam desafios distintos. Você poderia falar um pouco mais sobre esses desafios e quais os cuidados que os laboratórios de análises clínicas devem ter para esses casos específicos? Excelente pergunta. Esse é um grande desafio para os laboratórios, porque quando falamos de infecção do trato urinário, a gente precisa entender que essa infecção pode acontecer em regiões diferentes do sistema urinário. Quando ela acontece na bexiga, quando ela acontece ali uma cistite, normalmente são infecções mais comuns. A gente fala, estou com infecção urinária, então as pessoas estão se referindo a uma cistite na maioria das vezes. Então essas urinas que são prontamente disponíveis, elas representam aquela urina que ficou muito tempo na bexiga e vão ser coletadas através da uretra. E aí ocorre uma contaminação com a microbiota adjacente de pele dessa região. Por isso são técnicas quantitativas. Agora, quando falamos de infecção trato urinário alto, onde envolve-se pielonefrite, direto infecção no rim, ureterite, e as amostras referentes a esse tipo de infecção, elas são obtidas diretamente do rim, como uma nefrostomia, a gente já não tem mais esse viés da colonização da uretra. Então, eu preciso fazer uma cultura qualitativa. Qualquer quantidade de micro-organismo aí é importante. Então, muda um pouco de estratégia. Em se tratando de diagnóstico de cistite, utilizando a urina suprapúbica como sendo a amostra elegível, a gente muda um pouquinho de figura. Porque, embora seja uma cistite, eu não vou fazer uma quantificação, porque também não passou pela uretra. Então, qualquer quantidade aí de bactéria não tinha que estar na bexiga, ela precisa ser valorizada. E em relação à amostra de Bricker, que é uma adaptação a uma parte do intestino para fazer a função de bexiga. Alguns pacientes que, por algum motivo, perderam a bexiga, seja por um carcinoma, um câncer na bexiga e retirou a bexiga ou qualquer outro motivo, então é feita uma bexiga do cólon, do seu intestino, e essa é uma urina que às vezes ela coloniza muito com
essa microbiota. Então a gente precisa ter muito entendimento e saber que essa amostra foi enviada de uma urina de Bricker para evitar solicitar múltiplas recoletas sem necessidade e avaliar com cautela para encontrar o verdadeiro micro-organismo causador de infecção. Diante das recomendações da Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia com relação à detecção do grupo B em gestantes, quais suas orientações sobre o reporte desse agente em uroculturas mistas? Bem, Streptococcus do grupo B é um micro-organismo que ele é muito importante nesse nicho de pacientes. Então, em pacientes do sexo feminino, em idade fértil, é muito importante que o laboratório esteja preparado para perceber o crescimento do Streptococcus do grupo B e identificá-lo mesmo em culturas mistas. Por quê? Embora a cultura seja mista e exista uma recomendação de pedir uma nova coleta a depender do caso, esse micro-organismo ele precisa ser reportado. Às vezes o laboratório não tem a informação de gravidez da paciente. Às vezes ela nem sabe que está grávida ou ela vai ficar grávida após isso. Então o entendimento de uma colonização para o Streptococcus do grupo B é fundamental para que o clínico responsável por essa paciente avalie a necessidade de descolonização. Por isso o laboratório precisa reportar, mesmo em culturas mistas, a presença do Streptococcus do grupo B em mulher em idade fértil e avaliar aí, junto com o clínico, a necessidade de uma coleta adicional para confirmar quem está causando infecção. O Streptococcus do grupo B, nesse caso, ele é um micro-organismo que ele vai colonizar a pele e ele pode ocasionar problemas nas gestacionais e problemas na criança e a gente pode evitar isso com essa detecção precoce.